Olá a todos! Uma das maiores dificuldades dos herdeiros e do cônjuge viúvo quando se fala em inventário se refere aos gastos que envolvem um processo judicial ou custos de cartório quando o inventário é realizado extrajudicialmente. Muitas vezes existem bens para serem inventariados, mas a família não dispõe de dinheiro para arcar com o pagamento do ITCD, custos iniciais, honorários de advogado e etc. Contudo, existe entendimento de alguns tribunais sobre a possibilidade de pagamento ao final do processo. No vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre o tema, esclarecendo em quais situações é possível o pagamento das despesas processuais ao final do inventário. Sou Isis Souza Araújo, advogada. Sejam bem-vindos ao canal. Pois bem, tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo como o de Minas Gerais já admitiram em 2019 o pagamento das custas iniciais no final do processo de inventário. Nas situações desses processos existia patrimônio, mas não havia liquidez, ou seja, não havia possibilidade de conversão desses bens em dinheiro de forma mais rápida. Pediram ao juiz a concessão da justiça gratuita no processo de inventário, o que foi negado em primeira instância. Inconformados com a negativa, os herdeiros, através de advogado, interpuseram ou entraram com recurso no Tribunal de Justiça, argumentando que, mesmo constituindo advogado particular, os bens eram de pequeno valor e que os herdeiros eram hipossuficientes, ou seja, eram pobres e não podiam arcar com as custas iniciais. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi levado em consideração o artigo 98 do Código de Processo Civil, a Lei Estadual e o artigo 5º inciso 74 da Constituição Federal, que determina que todos são iguais perante a lei e que o Estado deve prestar assistência jurídica aos que comprovem insuficiência de recursos. Nesse caso específico de Minas Gerais, os bens eram de pequeno valor, mas mesmo assim o valor do patrimônio era superior para a concessão de isenção de imposto. O espólio possuía bens, mas os herdeiros não tinham recursos suficientes para pagar o imposto e as custas iniciais. Foi então que decidido pelo Tribunal de Justiça Mineiro que as custas processuais fossem realizadas ao final do processo, pelo fato de que os herdeiros tinham impossibilidade momentânea para arcarem com as custas processuais. Como mencionei, situação semelhante também ocorreu em 2019 perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2017 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além, claro, de existir precedente no Superior Tribunal de Justiça e na doutrina. No ano de 2020, devido ao coronavírus, o Tribunal de Justiça também de São Paulo autorizou uma empresa que pagasse as custas processuais em ação civil no final do processo. A empresa, afetada negativamente pela pandemia, apresentou documentos demonstrando que o valor das custas processuais seria superior ao seu último faturamento mensal e havia impossibilidade momentânea de pagamento. Foi argumentado pelo advogado da empresa que é primordial ações e decisões colaborativas para garantir uma continuidade das atividades empresariais, bem como permitir o acesso à justiça sem onerar demasiadamente as partes. É uma questão controvertida. Há juízes que diferem o pagamento das custas através do simples requerimento da parte, e a outra corrente de juízes que entendem por indeferir o pedido, invocando o artigo 19 do Código de Processo Civil, ou seja, somente aqueles que obtiverem o benefício da justiça gratuita concedida. Parece justo o entendimento de que deve ser facilitado o acesso ao judiciário, inclusive nos casos de adiamento do pagamento das despesas processuais para momento posterior, principalmente em processo de inventário, até porque não haverá prejuízo para o Estado, uma vez que os valores terão sua correção monetária e estará garantindo um dos seus principais fundamentos.
Espero ter ajudado vocês com o tema de hoje. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. É importante divulgarmos essas informações. Até o próximo vídeo.